da pauta do programa aqui, mas eu queria até aproveitar a presença do Pedro Ramiro. A gente está tentando contato aqui com dirigentes do Corinthians. E eu queria só fazer um, entre aspas, rápido, não é nem um desabafo, mas eu tô estarrecido. Eu tô incomodado. E eu não sou corintiano, hein? Eu não sou corintiano. Eu imagino como é que tá o coração do torcedor corintiano nesse momento. Ô Pretzel, Capriotti e ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu não sei se vocês sabem, estava ouvindo o Pedro Ramiro falando aqui sobre as situações envolvendo o Corinthians. Corinthians corre o risco de perder a VaideBet, a sua patrocinadora master. E eu estava ouvindo aí as informações dos demais repórteres e do próprio Ramiro aqui na Rádio Bandeirantes, que o Augusto Melo está na Inglaterra. A VaideBet, no mês passado, Pretzel, atenção, Sim. Emitiu um comunicado extrajudicial para o Corinthians cobrando explicações num prazo de 10 dias. E esse prazo, ele se encerra nesta quinta-feira, data que o Augusto Melo retorna ao Brasil. O que é isso, gente? Nossa senhora. O que o Corinthians está virando? Imagina se perder esse patrocínio. Meu Deus, cara, são mais de 10 milhões de reais por mês que a VaideBet coloca no clube. E a VaideBet, sim, torcedor, não adianta chamar a gente de anti, nos xingar. Essa é a informação, a gente não trabalha com fake, a gente trabalha com fato. A VaideBet está cobrando uma explicação do Corinthians e não tem um dirigente do Corinthians para sentar e dar uma declaração correta. Se faz urgente uma entrevista coletiva do presidente, do diretor administrativo, do diretor jurídico, que não tem ninguém lá, que o Inquili pediu demissão e pipocou para falar com a Rádio Bandeirantes, diretor financeiro, gerente financeiro, ninguém fala. O Corinthians pode perder um dos maiores patrocínios da sua história por omissão. Onde o Corinthians vai parar? E olha, aqui está um cara que torce para Augusto Melo para que ele faça uma grande gestão. E eu dei uma carência de 1 ano para ele tentar organizar a casa. Ah, a minha já foi. Mas a minha também já tá indo pro saco porque ele sumiu. E ele falou tanto em transparência, ele sumiu. E olha, o Augusto, ele tem nos atendido sempre que pode. Nesse ponto eu até acho interessante que ele tem sido um cara que responde as questões, mas tem um detalhe. Tudo que ele prometeu tá tudo indo pro ralo. Verdade. O Corinthians é uma confusão. O Corinthians só não é pior que a renovação e transparência, porque só tá há 5 meses no poder. Porque se chegar nos 3 anos, talvez seja tão pior quanto. Nossa, gente. Talvez. No momento, a gestão é muito ruim, mesmo com esse patrocínio maravilhoso, em termos financeiros, mas que pode, por questões que o próprio Corinthians não explica, que pode ir para o ralo. Então eu não posso aplaudir uma gestão que o presidente elogia os contratos feitos pelo jurídico e 2 horas depois o diretor pede demissão. Exato. Eu vou elogiar como isso? Alguma coisa tem. E eles não falam, eles não são transparentes, eles não se explicam. Cadê o laranja? Esse é o maior Cadê problema. o laranja? Esse é o maior problema. A diretoria do Corinthians até hoje não ter convocado uma entrevista para esclarecer essas questões. Esse é o grande problema. Porque quando você não esclarece, você está assumindo que tem alguma coisa equivocada, que tem alguma coisa errada. O Corinthians não se posicionar até agora é o grande problema. Então fica para a opinião pública que o Corinthians tem culpa no cartório. Exato. Porque ninguém fala, ninguém apresenta a defesa. A polícia abriu um inquérito, está apurando essas denúncias. Isso é muito sério. Vejam que a empresa está acionando o Corinthians exatamente para pedir explicação. Se a empresa pede explicação, você imagina a torcida do Corinthians, a opinião pública. Tem que ter isso esclarecido e a diretoria do Corinthians não aparece para explicar isso. Isso é lamentável e é preocupante. É preocupante. Porque a empresa, se a empresa for embora, o Corinthians vai arrumar outra para colocar na outro patrocinador. Não nesses nesse moldes, valor. né? Não sei, Nem nesse não valor. sei. Não, Tá cara, perdendo não tem credibilidade. como. Tá Exato. perdendo. Então, esse é o grande problema. É a imagem que você passa pro mercado. Você acredita que uma empresa de grande porte, de responsabilidade, vai querer associar a sua marca, o seu nome, com um clube que não explica uma denúncia séria? Claro que não. As empresas grandes e grande porte jamais vão associar isso. Então, que o Corinthians consegue uma outra empresa ali, consegue. Mas precisa esclarecer. Isso é a marca do Corinthians, é a imagem do clube que está em jogo. Mais do que o dinheiro que a empresa paga, razão. é a imagem, é Mas a marca que um... fica para todo mundo. Para os Augusto outros patrocinadores, um inclusive. O patrocinador, vou dar um exemplo aqui, o patrocinador sair já é um caos, já é algo muito ruim. Mas o Augusto Melo, se comprovar dessa situação, ele pode sofrer um impeachment, ele pode ser empichado. Claro, e é um trauma político interno
muito grande, um choque que o Corinthians passaria, porque a gestão do Augusto Melo ela já derreteu. Não sobrou ninguém praticamente, pessoal. Não tem ninguém praticamente. Toda a base do Augusto Melo pediu pra sair. Agora, se isso for comprovado... né? Ficou o Rosalá, que conversou com o Ramiro agora há pouco também, não quer falar no ar. Não falam. Ninguém quer falar. Não falam, claro. Ramiro Fala, tá aqui. Ramiro. Fala, O que Ramirão. aconteceu? Você falou com o Rosalá Bem, agora, gente, Ramiro? boa noite para todo mundo, boa noite para quem nos acompanha. Eu nunca vi tanto dirigente em reunião, hein? Eu acho que às 7h48 da noite é muita reunião. Liguei há pouco pro Dr. Osmar Stabile, vice-presidente do Corinthians, que assume o cargo enquanto o Augusto está viajando. Ele disse, não, que estou com uma urgência aqui numa reunião. E ele disse o seguinte, ele prometeu, eu vou registrar isso aqui no ar. Essa semana ele vai falar com a Rádio Bandeirantes. Ele me prometeu por telefone, ó, eu prometo pra você que essa semana eu vou... Eu falei, porque tá faltando transparência dos senhores. Aí ele falou, não, mas a gente vai cumprir com a nossa palavra. Então eu tô aguardando. O Osmar Stabile disse que essa semana falará com a Rádio Bandeirantes. A gente vai cobrar porque é o cara que tá assumindo o cargo agora nessa ausência do Augusto. Tá bom, vamos aguardar então e cobrar aí a promessa do presidente em exercício. Mas agora, com todo respeito, Capri, só uma sublinhada, o Augusto Melo, eu não consigo acreditar. Nada contra, ele viajou pra Europa, ele quis ver a final da Champions, ele tá querendo vender o Wesley, tudo certo, é direito dele. Mas, gente, quinta-feira é o prazo final para que o Corinthians se posicione publicamente e explique essa situação embaraçosa, periclitante, delicada, envolvendo o seu patrocinador master, que pode rescindir com o clube, pessoal. Não é possível que as pessoas estejam normalizando esse absurdo. Isso é um absurdo. É o absurdo dos absurdos. O Corinthians perder essa marca, até porque o Corinthians, no primeiro semestre, nessa gestão do Augusto Melo, já gastou mais de 100 milhões de reais em contratações no primeiro semestre. E o time é fraco. E o time está na zona de rebaixamento. E vem a janela no próximo mês aí, vai ter que gastar um dinheiro que não tem. E se for embora, vai de bet e não tem mais dinheiro. Vai ter que vender o Wesley pra contratar. Mas Preto, você vai receber à vista esse dinheiro da venda do Wesley? Tem razão, talvez não. Pois é. Talvez não. Agora, olha só, a gente tá chegando no dia 4 de junho e já tem corintiano que começou a sentir saudade da sem renovação e sem transparência. Opa, não é possível. Olha a que ponto a atual diretoria está conseguindo chegar. Acho que se o Corinthians está vivendo isso hoje, é graças à renovação e transparência. A gente sabe disso. É graças à gestão. A gente sabe disso. Não dá nem pra cogitar essa possibilidade. Seria o absurdo dos absurdos. A gente sabe disso. É o absurdo dos absurdos cogitar a volta da renovação e transparência. O que o Corinthians precisa, e eu falo isso já há pelo menos uns 10 anos, o Corinthians precisa descobrir no seu interior gente competente. Não é possível que um clube do tamanho do Corinthians, com tantos sócios, com tanta gente que tem lá, não tenha alguém competente para comandar o clube. Parece que eles não querem. É o que parece. Parece que eles não querem. Tá brincando, né? É brincadeira, tem que ouvir isso. O fantástico mundo de Ricardo. Tá brincando aí, não. Você tá brincando. Você tá minimizando o tamanho do Corinthians e a gente eu que tem tô lá. minimizando o tamanho do Corinthians. Claro, eu estou minimizando. O Corinthians tem que ter. Eu sou realista, Capriotti. O Corinthians tem que ter gente lá pra dirigente sério, gente séria, preparada. Não é possível que um clube do tamanho do Corinthians não tenha lá dentro alguém competente. Você tem mais de 30 anos de jornalismo. Você acompanha o Corinthians muito mais tempo que eu. Quando eu tava saindo da fralda ou não era nem nascido, você já cobriu o Corinthians aqui, já acompanhava. O Corinthians é uma grande vaca com várias tetas. E todo mundo consegue uma boquinha pra mamar na teta. O Augusto veio falar de gestão transparente, profissional. Um monte de amigo na gestão. Não tem cara capaz pra poder organizar o clube. Na gestão do Duírio a mesma coisa, vendeu aí um discurso, um sonhador pro torcedor e entregou um pesadelo. Andrés, Roberto, Mário Gobi. Então, mas um dia isso vai ter que mudar, João. Pois é, um dia vai ter que mudar. O Corinthians é o clube do feudo. Historicamente, eu já falei aqui várias vezes. Você pega de Vadielu pra cá, são dinastias. A dinastia Vadielu, a dinastia Vicente Mateus foi o melhor presidente da história do Corinthians, diga-se de passagem, né? A dinastia Vadielu, a dinastia Vicente Mateus, a dinastia Alberto do Alibe e a dinastia Renovação e Transparência. Sim. O Corinthians é o clube de dinastias. E isso precisa acabar no Corinthians, com gente lá de dentro, para colocar um ponto final nisso e fazer com que o Corinthians tenha um cara. Por que não aparece um Marcelo Paz no Corinthians? Será que não tem nenhum lá? É isso. Porque não deixam. Então, deixam. isso uma hora vai ter que mudar, Pretzel. Mas não uma deixam. hora isso vai Sabe ter que por que mudar. não deixam?
Porque é muita gente ganhando ao mesmo tempo. Exato, Por isso que não aparece o Marcelo Paz. Isso. Mas apareceu agora o Romeu Tuma Júnior, que pelo menos no discurso, ele tá muito bem Mas ele intencionado. não fala também, não, Tuminha? Fala, Só fala. falar Não, também, esse vai Tuminha. vir aqui, vai vir Não, aqui. Ele vai vir aqui. quando? Domingo. Vem aqui domingo? Falou Nós que vem, vamos né, tentar Preto? trazê-lo domingo. É. Não. Vem ou não vem? Vai Não. tentar ou vai vir? Vai só Uma negociação É. aberta de promessa. Claro. Estamos cobrando. Ô, Porque Pretzel. ele precisa falar. É Sim. importante que Claro ele que fale é. também. Alguém tem que falar. Eu só queria falar uma coisa. O Capriotti, hein, Pretzel, ele falou assim... Por que não aparece o Marcelo Paz no Corinthians? É mais fácil um membro da torcida organizada assumir a Disparado. presença do clube do que um cara preparado como o Marcelo Paz, por exemplo. Esse é o Corinthians de hoje. Não, Aí o e torcedor hoje- me chama de anti, me xinga. Eu tô falando a verdade aqui, velho. Na gestão do Ilho, os caras tinham que invadir o CT. Hoje não precisa mais. Não. Hoje o Augusto Melo recebe na sala da presidência. Aquela minha tese ganhou força e está se confirmando. Botar um cara da Gaviões ao lado do presidente. Eles já são recebidos com bolinhos e café. Já são recebidos à tarde. Qualquer coisa, qualquer coisa decisória de contratação passa pelo crivo da torcida também. E outra, hein, tem um tal de Marcelinho aí, como o Capelanes falou, o amigo dos amigos, que é o braço direito do Augusto, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. Ninguém sabe Mas quem não é. tinha aquela história de que os amigos iam ficar do portão pra fora? Eu acabei de falar, não tem essa. O Corinthians é maior que isso. É quando eu falo Corinthians não como instituição. As pessoas que assumem, elas vivem o modus operandi do clube. Você tem que ter os amigos. Então, eu quero saber até agora. O Ramiro tá aqui falando com o dirigente no telefone. Vamos ver se a gente consegue colocar alguém no ar. O Jassa está no Corinthians, sim ou não, Ramiro? Só faz sinal pra mim. O Jassa ainda está no Corinthians, sim ou não? De alguma forma? Ele não está mais inserido. Bom, o Ramiro daqui a pouco vai falar que ele está em contato com algum dirigente aqui. Ramiro não sai do telefone. Não sai do telefone. Tá tentando colocar E o alguém pra falar Fabinho com a gente. Soldado Raso, hein? Quem? Fabinho Soldado Raso. Fabinho Soldado? Raso. Você lembra do Fabinho? Eu lembro do nosso, do presidente da comissão de arbitragem da federação, que não ia falar com a gente aqui. Quem? Vai falar, irmão. Para, João! Para, João! Vocês vão menosprezando meu Patrício Lustor, ele vai falar com a Para, gente. Sugeriu João! a pauta, Você fui falou, eu. você falou a mesma coisa do Reinaldo Carneiro Ah. Bastos e ele nos atendeu. Demorou O um pouquinho, mas Patrício nos faz atendeu. 6 meses você tá falando que ele vai Mas conversar eu tô aqui em cima, com a irmão. gente. Tô em cima. Eu vou te mostrar a mensagem aqui, vai falar. tá de Eu acho que brincadeira. nesse final de semana ainda, viu? Nesse final de semana. Acho que nesse final de semana. Tá bom. Se bem que esse final de semana tem bastante coisa, hein? Se você ouviu uns rojões pipocando lá pelos lados de Osasco, saiba que Ô, fui eu. Capré, eu sugeri a pauta do Lostô há 40 dias. O presidente Reinaldo nos deu entrevista e falou no ar, não, ele vai conversar com vocês, o homem sumiu. Calma, vai falar, vai falar. Vai falar, tudo certo. tá bom. Deixa eu só dar um recado.